Boa noite, irmãos. Vou tirar minha máscara. Graças a Deus, aleluia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do versículo 66 a 71. Amém. Lucas, capítulo 22, do versículo 66 a 71. Amém. E, ultimamente, nas pregações que eu estou fazendo, eu estou usando muitos versículos da Bíblia, né? E esse também vai ser um longo, né? E a gente vai começar com Lucas 22, 66, 71 e depois vai passar para o 23, tá? Então, eu espero que vocês continuem com a Bíblia de vocês aberta no 22, quase no finalzinho, e para o início do 23, por favor. Amém? Amém. Estou começando. E logo que foi o dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vou-los disser, não o crereis. 68. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo, és tu, Filho de Deus? E lhe disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós ouvimos da sua boca. Amém. Aí eu vou passando para o 23, de 1 a 5. Só um detalhezinho. O tema da minha mensagem de hoje é: quem somos nós e quem foi Barrabás? Alguém já ouviu o nome de Barrabás? Alguém não conhece? Acho que todos ouviram, né? Amém. Só para início de conversa, o nome do Barrabás em hebreu é Bar-Abás, que significa Filho de Deus, só que com letra minúscula, né? E Jesus Cristo é o Filho de Deus com letra maiúscula. Aleluia. Amém, né? Amém. Então, voltando para a Bíblia, né? Lucas 23, de 1 a 5. E levantando-se toda a multidão, eles o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam a cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Passem para o Lucas 23, de 13 a 25. Glória a Deus. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele a vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Lembre-se que era a festa da Páscoa, sexta-feira da Páscoa, né? Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. A sedição, ela significa revolta ou motinamento, uma coisa assim, né? E versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas o que mal fez este? Não acho nele nem culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com gritos, pedindo que fosse crucificado. E os 6 gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio. E o que era o que pediam?
mas entregou Jesus à vontade deles. Amém? Nós vemos aqui, nesse capítulo de Lucas, ele fala da última semana que Jesus esteve vivo com o corpo natural, né? Depois ele teve o corpo glorificado. Eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado bastante sobre a sexta-feira da paixão, porque Cristo foi crucificado, né? E uma pergunta, quando a gente lê a Bíblia, por que Jesus Cristo foi crucificado? O que foi que ele fez de mal, entre aspas, para ser crucificado? Porque naquela época dos romanos, a pessoa só poderia ser crucificada pelos romanos. O judeu não poderia fazer isso. Não sei se vocês sabem, né? E estudando e verificando um pouquinho, o judeu ele não poderia matar uma pessoa por apedrejamento depois que os romanos começaram a ser autoridade sobre a Judeia. Então a gente vê a mulher adúltera, né, que foi colocada na frente de Jesus, né, e ela seria morta por apedrejamento. Mas isso até o ano 30, né, depois de Cristo, que isso foi permitido. Depois disso, os romanos não aceitavam mais. Vocês não podem matar ninguém, a não ser que seja alguma falha contra o Império Romano. Mas se for por um motivo de religião ou coisa parecida, vocês não podem matar, né? Então, Jesus foi crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? Nós sabemos que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, nós não estaremos unidos com o Senhor. Por quê? Porque Jesus veio juntar, colocar o Deus, nos tirou do fundo para nos unir com o Senhor, né? Mas nós sabemos disso. Mas por que naquela época ele foi acusado de duas coisas? Principalmente de duas coisas. Blasfêmia. O que é blasfêmia? Né? Fazer uma coisa, você, por exemplo, na época deles, continua sendo agora, né? Você se dizer Deus, né? Os judeus praticamente não acreditavam nele. Alguns, lógico, acreditavam. Mas os que não acreditavam nele, chamavam ele de blasfemador. Você tem que morrer. Mas eles não poderiam matar Jesus. E a segunda acusação dele, de fazer um motim, fazer uma rebelião contra Israel. E como a gente diz agora no mundo moderno, fake news, né? Já ouviram falar muito de fake news, né? Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Enquanto a isso, ele não estava errado. Ele nunca, lógico, Jesus nunca errou. E quanto à revolução, quanto ao motinamento, né, foi uma coisa criada pelos judeus. Mas mesmo assim, né, eles não poderiam matar Jesus, como eu disse anteriormente, né? Por favor, aqui meu auxiliar. Então, né, essa pergunta a gente faz: por que Jesus foi, né? E a gente vê que Jesus, ele dizia abertamente que ele era o Filho de Deus. Mas nós agora, nesse século 21 que nós estamos, e tendo uma visão não judia, né, de não ser judeu, a visão que nós temos de não ser judeu, a gente não entende abertamente como é que ele dizia que ele era Filho de Deus e por que ele seria blasfêmia para os judeus. Então eu vou colocar, e Deus, né, algumas pessoas já me perguntaram, por que Jesus não se revelou abertamente dizendo que ele era o Filho de Deus? Mas ele se revelou abertamente, né? Só que na visão que nós temos hoje, com a visão do judeu, você falar isso para um judeu, o judeu vai dizer: não, isso é blasfêmia, isso ele não podia ter falado isso, né? Ele foi... eu vou colocar aqui para vocês, né? Se alguém perguntar para vocês, como é que você vai responder isso? Como é que Jesus falou, na verdade, que ele era o Filho de Deus? Sim, né? E nós vemos aqui, no versículo 67, no capítulo 22, 67, voltando um pouquinho. E perguntaram: se tu és Cristo, dize-nos. E ele replicou: se vou-lhes disser, não crereis, e também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Aleluia. Né? E no versículo 19,
ele usa esse mesmo título messiânico, né? O Filho do Homem, com letra maiúscula. Amém. O Filho do Homem, né? Ele se usa esse versículo por 80 vezes no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. 80 vezes ele usa esse título messiânico, o Filho do Homem. E quem começou, qual foi a primeira vez que essa palavra saiu na Bíblia? Foi com Daniel. Daniel 7:13, não precisa vocês ir lá, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigia-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então você vê aí que Jesus estava dizendo para o judeu que ele era o Filho do Homem, que ele era Deus, né? Mas só que os judeus, eles entendiam isso diretamente. Ah, você falando, então você está blasfemando, né? E nós ainda lendo nessa parte que nós estamos agora, a gente consegue entender direito, né? Outra palavra, né? Salmo 110:1, escrito pelo rei Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse disse Senhor, na minha Bíblia, eu não sei na de vocês, Salmo 110:1. O primeiro Senhor, ele está aí todo em letra maiúscula. Letra maiúscula, letra grande, desculpa, né? E disse o Senhor ao meu Senhor, somente com S maiúsculo. Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? O rei Davi também escreveu esse salmo messiânico, explicando que Deus lhe traria o seu filho, que seria morto para nos salvar dos pecados, né? Isso também seria um salmo messiânico. E eles disseram, isso é blasfêmia. E o que Jesus estava mostrando para eles, né? Ele estava dizendo que ele iria botar os inimigos dele debaixo dos pés deles. Aleluia. Né? E meu pai vai mandar fazer tudo isso. Aí os judeus ficaram olhando assim, o quê? Como é que que autoridade você tem para falar isso? Né? E aí os judeus ficavam mais irritados. E ele, não, esse é muita blasfêmia, você tem que morrer. Aí ele disse, não. Né? O Lucas falando dessa parte. E chega ao João. No Evangelho de João também nós temos 3 provas maiores, no capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 14, né? Que os judeus, né, os fariseus perguntavam para ele, e você, quem é? És tu maior que Abraão, que é o nosso pai que morreu? E também os profetas que morreram? Que te fazes te ser, né? Quem tu pensa que tu és? Perguntaram para ele, né? E aí Jesus fala, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e o alegrou-se. Né? E Abraão, né, já havia morrido há centenas de anos atrás. E o Jesus, esse aqui, ele não tinha nem 50 anos, 30 anos, 33, né? E o que essa parte, que eu procurando entender um pouquinho, a gente lê no Gênesis, né? Que já ouviram falar de Melquisedeque? Melquisedeque, né? Melquisedeque significa o rei em hebreu, o rei da justiça. Então, isso deixa para uma outra explicação, senão o nosso tempo vai voar ainda mais, né? Mas, o Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão, o Abraão ele ia fazer, dar os dízimos, eles comungavam juntos, né? Então, Jesus estava falando dessa parte, porque desse período também de Israel já existia, lógico, né? E os judeus, eles ficavam horrorizados com essas palavras de Jesus. E ainda mais um pouquinho, no capítulo João 8:57, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, com letra maiúscula. Né, pastora? Essa foi uma das palavras que a pastora me ensinou há uns 5, 6 anos atrás. Eu sou, com toda a glória. Jesus falando isso, né? E de onde saiu essa palavra eu sou? Vocês se lembram do Êxodos 3:14, né? Quando o Moisés foi mandado por Deus para tirar os judeus do Egito, né?
E se eles perguntarem qual é o meu nome, você diz, qual é o meu nome? Você diga, eu sou, foi que me mandou. Né? Aleluia. Então, Jesus usou de novo, eu sou, quer dizer, eu sou Deus. Né? E aí os judeus, não, mata, esse tem que morrer, não pode continuar falando assim, né? E foi aumentando mais o ânimo, né? Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram, né? E foram querer apedrejar Jesus, né? E Jesus se ocultou do templo, né? E saiu, né? Só que essa palavra que nós vemos assim, essa terminologia que Jesus usa, sempre conectando o Velho Testamento com ele, amém, sempre conectando o que seria, quem viria, quem será o rei, que seria, lógico, é Jesus Cristo. Amém. Amém? Né? E um outro exemplo nós temos, né? João 10, 20, de 27 a 30, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, aleluia, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, que me as deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Amém? Deixa eu molhar um pouquinho a minha garganta, desculpa. Glória, aleluia. Né? E a gente vê gente lutando, ainda tem gente atualmente, eu já escutei várias testemunhas de Jeová falando, né? Que aqui, Jesus estava só dizendo que ele era semelhante a Deus, que eles pensavam igualmente, mas eles não eram uma pessoa, né? Então, mas você vendo que, porque no versículo 31 do João 10, 31, os judeus pegaram então outra vez pedras para apedrejarem, e responderam Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam: não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Né? Então, se alguém disser para vocês, não, Jesus nunca falou o que ele era, está aqui, está na Bíblia, você pode mostrar, você tem convicção que Jesus é o Filho de Deus, está escrito na Bíblia. Se está na Bíblia, meu amigo, é verdade. Amém? Amém? Né? E assim vai. E depois o João 14, 7, 8, 9. Desculpa, estou correndo aqui. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Né? Ele dizendo, isso quem foi? Foi Filipe perguntando para Deus, era o apóstolo dele, né? Para Jesus, mostra-nos o Pai. Isso eu estou aqui, meu irmão. Você não está me vendo? Se você está me vendo, você está vendo o Pai também, né? É isso que ele está dizendo. Está dizendo no né? Então, como foi claro, como foi específico, que Jesus dizia, eu sou o Filho de Deus, né? E realmente ele é o Filho de Deus. Então, para não ter dúvida nenhuma, acreditem no que está aqui e responda. Se alguém disser para vocês que Jesus nunca falou isso, está aqui na Bíblia. Amém? Glória, amém. Vamos voltar para o Lucas. Vou voltar para o Lucas 22, 23, né? E esse cenário todo ocorreu quando? Na sexta-feira, na quinta-feira de noite, né? Era interessante. Desculpa, é que eu estou usando a primeira vez que ele está se movimentando. Sim. E onde é que eu estava? Jesus, ele foi acusado, ele estava no Sinédrio, sendo acusado, né? E levaram testemunhas, dando falsos testemunhos, como eu disse ainda há pouco, os fake news, né? E foi a primeira acusação, foi da blasfêmia.
E como eles não conseguiam, né, convencer Pôncio Pilatos de que ele teria que morrer, eles usaram a segunda artimanha. Qual foi? Dizer que Jesus estava dizendo que ele era o rei, que ele estava tentando fazer uma revolta contra o povo romano, né? Então, esse pessoal, eles não poderiam julgar, pela lei dos judeus, eles não poderiam julgar de noite, e já começaram fazendo tudo isso errado, né? Pegando Jesus, tirando na marra, julgando de noite, né? E depois inventaram que Jesus não queria pagar os tributos, né? E a gente vê no Lucas 23:12, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo a dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então eles tentaram, né? Não, vocês se lembram, acho que ano passado, né? Sobre o outro lado de uma palavra que eu dei aqui, né? Que Jesus falou: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não negou isso, né? Disse: não pode fazer, não. Ele deu a palavra certa, como sempre, né? Amém. E agora eles estão tentando dizer que Jesus está dizendo que era o rei, mas só que o reinado dele não era reino material, né? E então nós vemos assim que os judeus, eles estavam totalmente querendo matar Jesus. Então, mas como? Não dá certo. O que a gente vai tentar agora então? Eles tentaram que chegava na sexta-feira, eles poderiam liberar, os romanos, eles poderiam liberar uma pessoa que poderia ficar livre, né? E o que eles fizeram, né? Esse que não dá certo, para lá não dá certo. E agora? E o Pôncio Pilatos? O Pôncio Pilatos, ele era considerado uma pessoa muito sanguinária, que diz, né? Uma pessoa que matava assim por facilidade. Nós temos um fato que aconteceu em Lucas 13:1, em que alguns né? Lucas 13:1. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, né? Foi o Pilatos, ele matou tanta gente que ele já estava sendo avisado pelo César, se ele continuasse daquela maneira, ele ia ter que voltar para Roma para se explicar melhor, né? E ele não queria matar Jesus. 3 vezes ele falou: não, dá uma chicoteada ali, depois a gente manda ele embora. Aí o povo dizia: não, você tem que matar. Então, como eu não conseguia, como é a noite da sexta-feira, troca por uma pessoa. É uma tarde, né? Uma tarde, sexta-feira, troca por outra pessoa. Nós podemos soltar uma pessoa e você coloca outra pessoa em lugar. O que foi que eles pediram? Trocar Jesus por Barrabás, né? E o que o Barrabás tinha feito? Barrabás era ladrão. Barrabás ele tinha liderado um motim contra os romanos. Por isso ele estava na prisão e deveria ser crucificado. Mas para não ser, né? Para que Jesus pudesse morrer como os judeus, os sacerdotes, né? Queriam que Jesus morresse, eles pediram: então faz o seguinte, troca esse aqui, pega o Barrabás, né? E então eles vão dizendo, né? De 23, no Lucas, de 23, 18, 19, a multidão clamou uma dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. A sedição é uma revolução, né? E você vê que Barrabás, ele só entrou na Bíblia nessa parte da execução de Jesus. A gente não sabe nada antes dele e não sabe nada depois dele. Só é ele mencionado nessa parte aqui, né? E por que eu estou botando essa palavra aqui para vocês hoje? Eu senti no meu coração que semana passada foi a ressurreição de nosso Salvador, né? E na sexta-feira, né? Aconteceu na sexta-feira da paixão, né? Porque
eu escutei a palavra de um pastor que tocou o meu coração. E essa não é minha, mas tocou muito no meu coração. Eu queria passar isso para vocês. Glória a Deus. Né? Porque esse pastor ele disse assim: se eu tivesse também naquele local e Jesus fosse sacrificado, eu pediria também: Jesus, vai para a cruz, vai ser morto na cruz. Por quê? Não porque os judeus queriam, não por blasfêmia ou por revolta, mas porque eu sou um pecador que, se não for Jesus morrer na cruz, eu não tenho salvação. Glória a Deus. Você vê o sacrifício que Jesus teve, Aleluia. tudo que ele passou Sim, Deus. para poder nos tirar da escuridão, do fracasso, da perdição, né? Aleluia. E ele fez tudo isso por amor a nós. Sim, Jesus. E tem gente que ainda não acredita, tem gente que ainda continua caminhando no local errado, né? A gente vira cristão. Não, a gente se converte. Aleluia. Não se convence, a gente se converte. É isso? Sim, A Deus. gente tem que converter. E o que nos afasta de Jesus? É o pecado, né? E irmão, você vira cristão, você se torna cristão, não quer dizer que você não vai pecar. A gente peca, querendo ou não querendo, a gente peca. Não tem um aqui, É, Deus. não tem um aqui que não peque. Sim, sim. Por mais que queira, a gente se esforça de ir, mas você vai pecar menos. Quando você pecar, o Espírito Santo vem: epa, Luizinho, vem cá, Serginho, vai pra cá, né? Serginho, nosso meu amigo, desculpa a intimidade, né? Mas é assim. Se você não tiver Espírito Santo, você não vai ser, você vai continuar pecando, vai errando, vai pro fundo, vai pro fundo, né? É, E o Deus. sacrifício que Jesus sofreu na cruz, ele ficou completamente deformado, né? Aleluia. Suou Deus. sangue. Por quê? Por causa de nós. Glória. O que nós não merecemos? Nada. Sim, Jesus. A nossa salvação não depende de nada, gente, somente dele. Se você, eu já disse uma vez que se a gente depender de 0,01% para ser salvo, a gente vai ser queimado. Tem que ser tudo na mão de Jesus. Amém? Aleluia. Sim, deixa eu voltando aqui. Deus. E a gente vê que Barrabás foi solto, Jesus morreu na cruz. E o interessante, né? Que o Filho do Homem, com letra maiúscula, o Filho de Deus, né? Morreu por causa do Filho de Deus, com letra minúscula, né? Que era um pecador, É, Deus. que era adúltero, que era assassino, né? Quem foi que matou Jesus? Não foi só o judeu. Fui eu, foi você, fomos nós. Verdade, Deus. Não é isso? Porque Deus já morreu, Jesus morreu para nos salvar. Porque já está sabendo, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, depois nós estaríamos continuando fazendo a mesma coisa, errando, né? Matando. Por que a pessoa mata? Tanta coisa ruim no mundo. Por que se afasta de Deus? As pessoas não acreditam. Deus, onde está esse teu Deus, Luiz, que tu fala? Onde é que está esse teu Deus? Digo, meu amigo, você vê esse prédio aqui? Alguém fez esse prédio? Ele surgiu assim numa hora? Não, teve um construtor que fez, não é isso? Amém. Você vê um carro, você vê um carro da Toyota, você vê um carro da Honda, ou outro carro que você gosta, né? Alguém fez aquele carro. Ele sai assim do nada? Não. Então você olha, quem que foi que fez as árvores? Quem que fez o homem? Quem foi que fez o homem? Quem foi que fez a luz? Quem foi que fez Ontem eu estava a trabalho, eu estava dirigindo, né? Eu fui para um local chamado Nagano-ken. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir. Eu estava dirigindo por 4 horas para ir, 4 horas para voltar, né? Andando nessa avenida, no fundo aqueles montanhas com os picos de neve branco. Você é a maravilha que Deus fez. O sol, glória. se o sol tiver 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para a direita, nós estamos mortos. O sol está certinho. Quem foi que fez isso? É, Deus. E as pessoas perguntam: Deus, Luiz, cadê esse teu Deus? Dá uma prova do teu Deus, eu não vejo. Aleluia. Aí eu falo: meu amigo, você tem filho? Tenho. Você tem amor pelo seu filho? Tenho. Você vê esse amor? Não, né? Porque a gente sente, É, Deus. né, seu Diego? O amor que você tem pelo seu filho, o amor pela sua esposa, você vê? Não, mas a gente sente. Então esse amor
que a gente sente de Deus. Aleluia. Não tem como é que eu vou provar que Deus existe botando ele num tubo de ensaio? Pode. Não tem a ciência, não. A ciência diz que isso e aquilo. A ciência não prova nada. Ela só dá dados. Quem vai deduzir é o cientista, que vai ser o ser humano. E se ele estiver para um lado ou para o outro. Não é isso? Verdade, Deus. Então, a palavra que eu tinha que dar para vocês era isso. Glória a Deus. Quem matou Jesus? Foi Barrabás somente? Não. Foi só os judeus? Não. Fomos nós. Então, vamos ter a nossa vida de acordo com... A gente vai pecar, vai. Pastor, eu errei. Sim, nós somos humanos, mas a gente tem que continuar naquele caminho para ir para o Senhor. Não adianta ninguém dizer, Luiz, você se converter, você está salvo. Se você não continuar querendo Jesus, se você não quiser se aproximar de Jesus, você vai se afastar mais e mais. E se você se afastando de Jesus, você vai cair no pecado. E se você cair no pecado de novo, meu irmão, a vida vai ficando pior. A vida vai ficando pior. A gente vem para Jesus não é para ficar sem problemas. Né? A gente sabe que vai ter problema, mas tendo Jesus do nosso lado, apoiando, ajudando, a gente vai vencer. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Era essa palavra que eu tinha a dar para vocês. Desculpa, eu fugi um pouquinho do tema, mas vem o Espírito Santo acho que chamando e falando, e você fala assim. E você que é cristão, né, profecia a sua fé, fale com verdade, fale com amor, né? Ainda há pouco na nossa oração aí embaixo, né? Não fique julgando muitas pessoas, não fique julgando. Do jeito que você for julgado, você vai ser julgado também, né? Mas não seja hipócrita. Se você for julgar, use a mesma medida, porque nós somos cristãos. E se Jesus for medir você vai ser pior, né? Se Jesus for medir a gente está... Então, nós fomos salvos pelo sacrifício que Ele fez. Então, acredite. E siga cada passo. É difícil? É difícil. Irmão, para fazer essa palavra hoje, dar essa palavra para vocês. Há 3 dias atrás, viaja para um lado, viaja para o outro, quase 1.500 quilômetros que eu estava andando. Quase eu não saio da minha empresa, né? Da minha empresa, na empresa onde eu trabalho. E de segunda-feira vai para Cohama, volta, vai para Cohama, volta. Ontem vai para Nagano, volta. A gente cansa. Por que hoje que eu vou dar a palavra? Por que eu tive que sair tanto assim? Eu chego em casa, não quero dormir, não quero dormir. Aí eu tô lá, tô olhando a Bíblia na minha mão. Às vezes minha esposa vê, eu tô com quem tá olhando, quem tá cara na minha cabeça. Ainda bem que aqui, se cair aqui na testa, já viu, né? Mas, porque a gente tem que ter fé, a gente tem que lutar, porque se a gente não se esforçar, não tiver sacrifício, não vai ter nada. Mas não se confunda que o seu sacrifício é por causa do seu sacrifício que você foi salvo. Não é isso que eu quero dizer. Aleluia. Amém? Não é isso que eu quero dizer. Não é por causa do seu sacrifício, mas você vai se esforçando, vai tentando seguir aquele caminho para Jesus. Amém? Amém. É essa a palavra que eu digo para você. Deus abençoe. Obrigado. Amém.